Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e no episódio de hoje você acompanha a segunda metade da entrevista realizada com Felipe Faria, CEO do GBC Brasil, onde nós vamos seguir falando sobre a relação entre as certificações LEED, as principais, e também falar um pouquinho sobre os demais programas de certificação e eficiência que o GBC possui. A entrevista começa quando faltou um minutinho do término da entrevista da semana passada, para vocês relembrarem o que a gente estava falando, e aí a gente segue a partir de 1 minuto e 12, 1 minuto e 15 aproximadamente no conteúdo inédito desse episódio. O desafio nosso é convencer que isso sempre esteja atrelado. Na verdade, não vinha ocorrendo, né? Então, você tinha casos de prédios com certificação, mas que não completava a certificação de operação. E aí, dentro do dia a dia dessas torres, você pode ter alteração de equipes de facilities, né? Você pode, às vezes, falhar em manutenção de determinados equipamentos, ou você pode ter uma alteração da ocupação desse prédio. Então, sei lá, de repente entrou 5 centrais de atendimento com os equipamentos de altíssimo consumo, né? Então, você tem pode ocorrer essas situações, né? E aí vai ter impacto na questão da operação e manutenção. Então, isso já tinha sido uma situação identificada há muito tempo, né, pelo Green Building. Por isso, da plataforma de desempenho, o ARC, né? Por isso que a gente alterou o protocolo de certificação de operação e manutenção, bem focado agora em desempenho, né? Então, o que a gente... e uma outra coisa que a gente também passou a melhor incentivar na certificação de novas construções é que a consideração cada vez mais de tecnologias de automação, monitoramento e verificação, né? Então, a ideia é que esses prédios venham mais preparados aí, com tecnologias mais inteligentes para a gestão daquele prédio, né? E automatizadas, né? Então, acho que a tendência é até o avanço de tecnologia e o embargo dessas tecnologias nas torres, a tendência é que a gente adeque cada vez mais essa questão do desempenho do prédio atrelado com aquilo que foi simulado no início. E aí eu quero pegar o gancho do que você comentou sobre lições aprendidas. A gente já teve essa conversa em outras oportunidades, de que não é raro uma condição, uma instalação que ela nasce com uma certificação LEED e a hora que você volta algum tempo depois para visitar, para conhecer, para ver o desempenho daqueles sistemas, muitos deles foram abandonados, foram deixados de lado ou foram substituídos indo na contramão do processo original, ou seja, talvez em casos extremos, se aquele projeto daquela forma passasse por uma nova certificação, ela não passaria, ela não teria o certificado ou numa outra categoria. E isso tem a ver provavelmente com tecnologia de materiais, com conceitos que lá atrás foram aplicados visando a certificação que depois eles não se mostraram úteis ou práticos para manutenção no dia a dia. Minha pergunta é, o que você percebe das principais lições aprendidas de processos, sistemas que foram considerados lá no passado em busca da certificação e de que hoje o mercado enxergou que isso aqui não é tão viável, vamos por este outro caminho? Ou então, acho que o que mais pegou quando o movimento começou na indústria de materiais, né, tinha algumas soluções mais eco, né, o eco tinta, então tintas ecológicas, como por exemplo, então aí se tinham em algumas situações tiveram alguns problemas de qualidade, né, de durabilidade do material. Eu acho que ou de eventualmente o movimento fazer um pré-julgamento errôneo, de acordo com um determinado material. Acho que uma das coisas que tem alterado, todas essas discussões de materiais, né, todas algumas, material, conteúdo reciclado, material regional, até com baixos compostos orgânicos voláteis, tal. Tudo isso agora está sendo discutido dentro de um universo de avaliação de ciclo de vida, declaração ambiental de produto. Então, acho que discutir os produtos de acordo com a avaliação de ciclo de vida. Então, acho que isso é uma tendência. Agora, do ponto de vista de tecnologias, eu prefiro falar naquilo que eu vejo como que está sendo mais demandado. E o que está sendo mais demandado hoje em dia realmente é
dentro daquele conceito de smart buildings, né? Então, você está vendo cada vez mais tecnologias que te permitem fazer a leitura completa de tudo que está acontecendo no prédio em tempo real, pautado em energia, pautado em qualidade interna do ar, pautado em consumo de água, e por vezes até o próprio sistema dando a correta manutenção, né? Evitando ali que você tenha desperdícios, né? Eu acho que isso é uma coisa que está sendo muito interessante. Ferramentas, por exemplo, até durante a pandemia, né? Então, a gente tem situações de prédios, tem um prédio em Brasília, que teve a certificação, e a gente conversando com o pessoal de properties, eles estavam comentando que a automação deles chega ao ponto de o sistema de ar-condicionado meio que individualizado por grupos de baia, né? E ele acionado de acordo com quando passa o cartão na catraca do prédio. Né? Quando o funcionário passou o cartão, o sistema viu, está chegando gente aqui, aí ele aciona aqui o ar-condicionado de na baia. Quando teve a pandemia, que todo mundo sumiu, no dia seguinte esse prédio já estava pronto para estar operando de acordo com uma população que diminuiu 90%. Né? Então, outras situações da automação no sentido de você recebeu já a liberação para entrar no prédio, num QR Code, é o QR Code é que vai abrir a cancela, essa cancela já está linkada, já avisa qual que é o elevador que vai te deixar naquele andar, ou seja, você só vai botar a mão em algo se você for aceitar uma xícara de café, um copo d'água do seu anfitrião ao sentar na mesa dele. Então, eu acho que essa questão, todas as tecnologias relacionadas a prédios inteligentes, acho que é o que está despontando assim como grandes oportunidades. E, por vezes, também, até o modelo de negócio dessas tecnologias, né? Então, às vezes vem como prestação de serviço, isso também é legal, você vê modelos de negócios até se adequando a essas novidades de mercado e permitindo com uma maior facilidade o ingresso dessas tecnologias, né? Então, eu acho que também isso vale a pena destacar, essas diferenças de modelos de negócio com prestação de serviço, não exatamente como compra de solução. Interessante isso que você falou, porque um dos desafios de todo gestor para manutenção de qualquer tipo de certificação tem a ver com registros, tem a ver com controles, com informações, e até relativamente pouco tempo atrás, isso ainda era muito dependente de controles manuais, de planilhas, de preenchimentos, ou seja, gerava-se recursos ou consumia-se recursos de uma forma significativa para a manutenção. E como você bem colocou, o uso da tecnologia, o barateamento da sensorização, ela veio como um aliado desse processo, né? Com certeza, com certeza. E um outro aspecto também que a gente está vendo crescendo, né, no mercado é um trabalho muito profissional de simulações, simulação energética, simulação de conforto, né? O serviço também de comissionamento de sistemas, né? Que esse aumento dessa qualidade também ela até auxilia na redução de custos de construção, né? Ou você ser mais assertivo nas especificações, né? E é o que vem explicando prédios, por exemplo, certificado ali de Platinum sem acréscimo, ou até mesmo prédios autossuficientes em energia, nos casos que a gente está trabalhando aqui no Brasil. Então, esse também é um tipo de serviço que eu destacaria como aliado à futura excelência na operação. Perfeito. Para a gente fechar essa primeira parte específica dos certificações LEED, as tradicionais, se eu puder usar essa terminologia, como é que está hoje o mercado em relação à procura para os novos projetos, em relação à própria diminuição de lançamento, do que vem acontecendo nesse 1 ano e meio aí de pandemia? As procuras e os projetos seguem sendo desenhados, seguem sendo concebidos com os conceitos LEED, ou você percebeu algum tipo de variação, de mudança nesse comportamento? Não, seguem, só ter uma ideia, em 2019 nós crescemos 45% em termos de novos projetos registrados comparado ao ano anterior, e no ano passado, 2020, mesmo com a pandemia, o crescimento foi de 28%. Né? Não, e assim, a gente já passou por crise política, é crise econômica, é crise agora com pandemia, né? Mas mesmo assim a gente continua
crescendo percentualmente ano a ano. Eu acho que isso se explica com facilidade, ele tramita nas diversas tipologias de edificação. No momento em que o volume de lançamentos de torres corporativas, onde nós temos fortes raízes, ele passou a diminuir, acho que isso ainda em 2012, talvez 2013, né? A gente começou a migrar, o movimento começou a migrar para centros de distribuição e logística, foram muitos, plantas industriais, data centers. Agora, quem muito certifica são as marcas do varejo, mas a gente tem hotéis, shopping centers, tem arenas esportivas, museus, escolas pública e privada, prédios públicos, então hospitais, tem uma rica diversidade de tipologias buscando aí a certificação LEED. Então, acho que essa possibilidade da gente permear o movimento em tantos outros segmentos de mercado é que nos garantiram, né, crescimento ano após ano. Uma última pergunta sobre este tema. Você falou da cidade de Salvador, que já existem ativos privados no tocante à busca da certificação, em contrapartida com taxas, tributos e tudo mais. As demandas dos órgãos públicos, eles de alguma forma, eles vêm nascendo, você vem percebendo o movimento de que aquilo que é voltado para o órgão público que tenha que obedecer esse tipo de certificação, ou isso ainda está muito tímido aqui no Brasil? Não, eu não diria que muito tímido. Acho que o órgão público tem várias particularidades, né? Mas a gente tem visto iniciativas, sim, do poder público buscando adequar, né? E aí talvez eles tenham um pouquinho de desafio adequar dentro da lei de licitação pública, né, 8.666, a obrigatoriedade de busca da certificação, né? Em alguns casos, em alguns editais, eles até citam ali que o projeto tem que seguir os parâmetros da certificação LEED, depois a licitação de obra, que o vencedor tem que buscar a certificação, né? Então, nos deparamos em situações nesse sentido. O mais recente em São Paulo, na área de transporte aqui na cidade de São Paulo. A gente vai ter o Museu da Língua Portuguesa, por exemplo, né? Então, uma iniciativa estadual, o Museu da Língua Portuguesa vai ter a certificação LEED, pelo menos foi projetado e foi construído para isso, né? Tem iniciativas públicas, sim. Muito bem, bom ouvir estas questões de que a sociedade como um todo vem evoluindo. Felipe, para a gente ir para a parte final do nosso bate-papo, eu quero que você falasse sobre os novos produtos, se eu puder usar essa terminologia, as novas certificações, as novas oportunidades de busca de eficiência, que são GBC Casa, Condomínios Life e o Brasil Zero Energy. Fala um pouquinho sobre essas certificações, todas elas informações disponíveis no site do GBC Brasil. Nós tínhamos, né, até uma pressão, né, a nível de conselho de administração, que tinha que dar uma questão, porque assim, a gente usa as ferramentas de certificações como ferramenta de transformação de mercado, né? A missão da organização está muito mais voltada do avanço do mercado, não meramente no avanço dos números de certificações, mas não tem dúvida que essa é uma ferramenta importantíssima e nós estamos totalmente escorados nela. Havia uma pressão, olha, a gente precisa entrar no maior volume construtivo do país, que é o segmento residencial. Para o segmento residencial, decidimos criar uma certificação, que é o GBC Casa e Condomínio, onde as normas técnicas que são usadas como parâmetro para as metas de desempenhos distribuídas nos diversos créditos e pré-requisitos da certificação são todas nacionais, ou na sua vasta maioria são normas técnicas nacionais, e passamos a trabalhar e a difundir junto aos incorporadores. Hoje nós temos quase 100 empreendimentos, 99 empreendimentos, né? Cerca uns 50 em prédios residenciais que a gente lançamos recentemente para prédios residenciais, mas já são uns 41, 42, 43 prédios, né? Uma coisa que a gente destacou no segmento residencial, a gente acabou aprendendo a desvendar, né, o que seria a possibilidade de avanço do movimento negro no setor residencial, foi que aqui a gente tem que dar uma ênfase ainda maior nas questões de conforto, saúde e bem-estar,
mesmo porque a gente entrou no mercado no topo da pirâmide, que são os prédios de alto padrão, né, onde a questão do conforto, saúde e bem-estar, até para o futuro morador, ela é muito mais impactante, porque às vezes você reduzir a conta de energia de R$ 800 para R$ 500 ou para R$ 300, talvez passe desapercebido para quem está comprando um apartamento de um custo de 5 milhões, 10 milhões de reais. Né? Então, a gente sabia que a gente tinha que dar uma resposta a mais na questão do conforto, saúde e bem-estar. Então, foi destacado dentro dessa ferramenta de certificação todos esses aspectos relacionados mais a conforto. Né? Isso foi muito bem compreendido, por exemplo, na Praça de Curitiba. Em Curitiba, todas as principais incorporadoras desse produto para alto padrão estão fazendo a certificação do GPC Casa e Condomínio, a grande maioria dos projetos são de lá, são projetos com uma tecnicidade excelentes, né? Então são projetos que entregam um apartamento, para o dono do apartamento ele também entrega o manual do conforto térmico do apartamento, o manual do conforto luminoso, o manual do conforto acústico, explica como foi definido, como foi simulado os critérios de eficiência energética desse empreendimento ao longo das estações aí do ano, né? Então, é um trabalho que é técnico, mas que encontrou uma linguagem para ser passada para os moradores. Isso foi conquistado aí até nas estações de vendas, né? E aí foi sendo trabalhado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 incorporadoras até pegar praticamente todo esse mercado de alto padrão. E isso migrando mais para a região sul ali, o movimento começa a descer mais para o estado de Santa Catarina, desce para o Rio Grande do Sul, também tem alguns exemplos em Goiânia. Em São Paulo a gente tem 4 grandes empreendimentos, um vai ser certificado em muito breve, que é o edifício Mirai em Alphaville da construtora MPD, né? Então acho que assim tem esse trabalho no ingresso do segmento residencial, né? É um trabalho mais diferente do que o corporativo, né? É mais complexo, né? O corporativo, então, de alto padrão, você tem que conversar com umas 30, 40 grandes incorporadoras, você pega praticamente todo o mercado, né? E os seus clientes você meio que conhece, são as grandes empresas. No residencial, a gente está falando de milhões de stakeholders, tanto na parte da oferta quanto na parte da demanda. Então, existe canais de comunicações mais robustos da organização. Então, está todo um preparo. É uma caminhada longa, mas estamos muito animados, né, e focados em trilhar essa trajetória. Já a certificação Life, ela é uma iniciativa atrelada a um projeto global do World Green Building Council, é o Better Place for People, que criou o Framework de conforto, saúde e bem-estar, né? Então o Life ele está muito pautado nesse framework desenvolvido pelo World Green Building, o que seria conforto, saúde e bem-estar dentro de um espaço construído, né? A gente adaptou isso para uma ideia de interior residencial e criamos esse guideline, esse protocolo, né? A ideia com o Life é trabalhar junto com os profissionais de arquitetura de interiores, né, os designers de interiores, né, como um modo de difundir tais conceitos, né, respeitando todas as limitações que esse profissional vai ter para fazer adequações dentro de um projeto de interiores, né, mas que possamos tentar ao máximo melhorar dentro dessa ideia de conforto, saúde e bem-estar, né, sempre deixando como mensagem subliminar que o ideal seria que o incorporador tivesse seguido tais premissas, né, para a gente atingir realmente uma ideia mais robusta de conforto, né, em ambientes mais saudáveis, né. Então, seria algo complementar ali à iniciativa do GBC Casa e Condomínio, mas trabalhando com esse público, né, de arquitetura, porque no final das contas, se a gente fazer uma análise crítica com o GBC hoje, até dentro dos produtos das nossas atividades, talvez a gente conversa com 5% dos arquitetos do mercado. 95% dos arquitetos estão fazendo projetos, né, de interior, profissionais recém-formados, por exemplo, né? Não é da noite para o dia que você vai estar fazendo o projeto de uma torre corporativa, né?
Então, é esse tipo de trabalho que a gente vai estar fazendo com essa ideia de interior residencial, focado em conforto, saúde e bem-estar, que vai ser algo complementar ao GBC Casa e Condomínio. E a outra ferramenta que você mencionou, que é o GBC Zero Energy, é uma iniciativa, ela nasce, na verdade, Thiago, no COP 2015, o COP Paris. A ideia nasce ali, porque as Nações Unidas, pela primeira vez, foi no COP Paris, que dentro da agenda oficial da reunião, teve um dia para discutir única e exclusivamente a questão do papel das edificações dentro desse movimento aí de mudanças climáticas. E foi passado um estudo falando o seguinte, olha, se um projeto global de eficiência energética em todos os prédios no mundo, nas edificações, ao ponto de a gente chegar num cenário de todas as novas edificações até 2030 serem autossuficientes em energia e todas até 2050 serem autossuficientes em energia, somente com essas atividades a gente consegue reduzir as 84 gigatoneladas de emissões de CO2, que é o suficiente para bater a meta da ONU de aquecimento global de apenas 1,5 graus Celsius, né, até 2050. Então, pediram a nossa ajuda, olha, já que vocês têm entrada no mercado imobiliário, tenta nos auxiliar e melhor promover, acelerar a adoção desse conceito de prédios autossuficientes em energia. Aqui no Brasil, a gente estudou, pensamos, falou, vamos aceitar esse desafio, e o GBC Brasil foi um dos 10 GBCs que cabeçaram tal projeto. E por que nós aceitamos? Porque nós estávamos vendo que esse movimento de green building, até por ele permear diferentes setores de mercado aqui no Brasil, e observando esse ganho gradativo de experiência e maturidade dos profissionais envolvidos nesses projetos em matéria de edifícios de alta eficiência, né? A gente começou a ver um caminho, e muitos dos projetos novos certificados, por exemplo, LEED Platinum, sem acréscimo de custo de construção e tal, estavam vindo com os painéis fotovoltaicos nas suas coberturas, cada vez mais, né? Então, a tecnologia, o preço vem caindo, tem políticas da esfera federal auxiliando também nesse movimento, como, por exemplo, a lei da micro e mini geração de energia renovável on-site, né? Até o off-site, né? Então, isso foi tornando essa possibilidade mais madura. Nós lançamos essa ferramenta, que também é uma certificação de desempenho, porque é o quê? 12 meses corridos de operação do prédio, né, dessa edificação, e simplesmente comprovando que a quantidade de energia consumida é a mesma quantidade de energia gerada, né? A grande maioria dos nossos projetos, acho que é de 95% dos projetos hoje registrados, são todos geração on-site, tá? Não é geração off-site, é geração on-site. E para você viabilizar isso, você tem que ser altamente viabilizado do ponto de vista técnico e financeiro. Você tem que ser altamente eficiente energeticamente, você tem que otimizar, né, todos os processos para gestão de energia durante a operação dessa edificação, e aí só depois disso você vai produzir a energia renovável, né? E ainda você tem essa ideia de também ocupantes conscientes, né, auxiliando a manter a eficiência do prédio, né? Então, o que a gente vê no GBC Zero Energy, a gente fecha todo o ciclo de discussão sobre energia em uma edificação, porque você exige alta eficiência, otimização da gestão, aí você tem energia renovável, você tem ocupantes conscientes. Então, a gente fecha toda essa discussão. É uma certificação de desempenho, o desempenho é zero, 12 meses corridos, desempenho zero. Aí não tem discussão, né? E, para nossa surpresa, já tem 52 projetos da iniciativa privada, registraram alguns certificados, celebramos recentemente lá a certificação de uma planta industrial, faz camisas polo para empresas, é uma indústria em Salvador. Temos o centro de distribuição e logística ali uma grande engarrafadora em Uberlândia. Temos a sede do Sinduscom no Paraná. Então, tem casas também, tem tipologias diferentes, universidades, escolas, né? E dentro dessa iniciativa do GBC Zero Energy, nós assinamos em 2019, final de 2019,
um memorando de entendimento com o governo do estado do Paraná, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, o Paraná Cidade, que é uma autarquia que pertence a essa secretaria, a Agência Fomento Paraná, que é o banco de fomento do estado, né? E o projeto criou o programa do Paranaense de prédios públicos autossuficientes em energia, de prédios públicos Zero Energy, e nós conseguimos recursos financeiros para executar a transformação de 208 prédios públicos de 7 cidades diferentes ali do estado do Paraná, em prédios Zero Energy, então prédios autossuficientes em energia. Então, a expectativa é que ainda esse ano saia a licitação, aí a licitação vai ser pelos municípios para a execução da execução dos projetos, né? 60% desse recurso foi captado na Copel, né, no programa de eficiência energética, né, da ANEEL. Quem elaborou os projetos foi a equipe da Petinelli, que doou os serviços, né, então fez por hora pro bono. A ideia era ter patrocinadores, mas até a pandemia atrapalhou nessa capacitação. E aí 40% dos recursos é Fomento Paraná. O que eu quero dizer com isso? Para esses municípios, o payback vai ser menor que 3 anos, e o fluxo de caixa positivo desde o primeiro ano, porque o único dinheiro que não é a fundo perdido é o que vem da Agência Fomento Paraná, mas tem uma carência de 2 anos. Então, é um projeto de total viabilidade aí financeira. Um dos municípios, que é Balsa Nova, todos os prédios públicos da cidade vão ser zero energia. E toda a iluminação pública, ou seja, o prefeito não vai mais pagar conta de luz. Interessante como tem crescido essa questão da relevância, do entendimento da importância dos empreendimentos comerciais, corporativos, no aquecimento global, na emissão de gases, na emissão da poluição de uma forma geral, algo que até então estava muito mais focado para a indústria, para grandes unidades de transformação, e cada vez mais a gente tem visto esse mesmo movimento na iniciativa privada, corporativa, nos prédios, nos grandes centros, que no final das contas, para esses ambientes, certamente são os maiores poluidores, são as maiores fontes de emissão. Felipe, delícia de bate-papo, dá para a gente ficar horas aqui falando, mas foram plantadas algumas sementes muito interessantes, e esse era o propósito do programa de hoje, sobre, para quem está do outro lado ouvindo, quer buscar uma edificação, um empreendimento mais eficiente, que no final das contas gere mais conforto e valor agregado para as suas pessoas. Eu acho que essas sementes foram plantadas sim, e todo mundo tem muito mais agora recursos sobre onde buscar informação e que tipo de informação tem à sua disposição. Para a gente fechar, Felipe, eu quero que você faça um pouquinho mais sobre os cursos de formação, sobre os treinamentos, as ferramentas que o GBC oferece para quem quiser se aprofundar em cada um desses elementos. Tiago, nós temos alguns cursos, os cursos do GBC hoje estão online, né, por conta da pandemia. A gente explica em detalhes, itens por itens, de todas as regras ali que compõem os protocolos de certificações. Também temos um curso recentemente criado, até em parceria com o Secov, que é de conforto, saúde e bem-estar. Então, como que esse conceito está sendo aplicado ou pode ser melhorado em ambientes hospitalares ou escolares ou corporativos, né? E até também residenciais, né? Então, um curso bastante interessante. Aqueles que estão interessados ou querem eventualmente testar, começar a testar o prédio que administra dentro da plataforma ARC, para ver o que seria os desafios para transformar isso numa futura certificação ou não, também a gente pode dar todo o suporte. Tem até o Sandrino Beltrame, que é o responsável pelo GBCI, que é o órgão que fomenta as certificações do Green Building. Ele vem auxiliando bastante profissionais e empresas aí a melhorarem as suas experiências em relação à busca de certificação. A gente consegue dar todo esse suporte.
acho que vale a pena estar acompanhando ali o Green Building. Vira e mexe, a gente está promovendo eventos gratuitos com discussão com grandes nomes especialistas em diversas áreas, ou eventos sobre qualidade interna do ar. Ainda teremos eventos sobre o quanto que os prédios corporativos estão ou não preparados para uma eventual, para futura retomada, reingresso de pessoas nos seus ambientes de trabalho. Então, tem uma agenda robusta também de evento, a gente traz conhecimento de fora também para promover. É bem interessante estar acompanhando aí essas mídias. O evento de qualidade que aconteceu no mês de abril e totalmente online, então fiquem atentos para a agenda do GBC. Felipe, queria agradecer demais a sua presença no nosso programa. Certamente teremos outras oportunidades de interação. Para você que está nos escutando, compartilhe o link desse programa, compartilhe o link do nosso canal e fique atento que semana que vem tem mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço.